Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar essa tabela, essa planilha que eu desenvolvi, que ela tem a finalidade de realizar de uma forma bem ágil o que seria o cálculo, digamos assim, relativo à chapa inteira, o qual seria o custo de um pedaço. Que para quem trabalha com CNC router, cortes em geral de chapas, a gente compra a chapa inteira. A chapa inteira tem um custo, mas muitas vezes a gente faz peças pequenas. Saber o valor de custo dessa peça pequena já ajuda, obviamente, a estabelecer, digamos ali, o custo final de venda, tá? Não é só isso. Aqui a ideia é ter uma referência de valor de quanto vai custar um pedacinho ali que a gente comprou daquela chapona grande, de uma maneira mais ágil, já que muitas vezes passar um orçamento de uma maneira mais ágil resulta em vender, tá? A ideia é de graça. Se alguém tiver interesse em adquirir já a planilha pronta e tal, o link vai estar na descrição aí. Mas sim, qualquer um consegue desenvolver algo semelhante. Mas para mim isso daqui ajudou demais, tá? Antes eu preciso passar algumas informações importantes, lembrando que o que eu estou disponibilizando para quem adquirir é um arquivo do programa Excel, então precisa ter o programa Excel, tá ok? Outra informação importante, todo o processo é feito através do site da Hotmart, que é quando você clicar no link é redirecionado para lá, pagamento, disponibilização do arquivo é feito pela Hotmart. Eles nunca enviam um arquivo para o seu e-mail, eles enviam a informação dizendo que já está disponível. O arquivo fica disponível no site, no seu cadastro, lá você vai fazer o download, tá ok? Aí eu vou falar um pouquinho e mostrar aqui como isso pode ajudar e no que isso me ajuda muito. Então, CNC Router, de uma maneira geral, assim, que a gente trabalha com recorte, principalmente questão de, digamos, da área visual ali, digamos, comunicação visual, tá? Que seria letras, letreiros e tudo mais. O material que a gente utiliza, a gente vai comprar chapas grandes, tá? A gente pode comprar em pedaços pequenos, mas aí a gente já está comprando um produto que vai ter agregado um valor de corte ali de quem cortou. Mas para quem produz e tal, obviamente é melhor comprar a chapa. Só que na hora de fazer orçamento de letra, essas coisas e tudo mais, a gente vai ter que calcular, ter uma base ali de custo, pelo menos daquele pedaço, quanto custaria o material. Aí cada um agrega os outros fatores, tá? Tempo de trabalho, hora máquina. Aí é a maneira de cada um trabalha. Mas isso daqui já ajuda bastante. Então, por exemplo, eu vou comprar uma chapa lá, uma chapa de MDF de 15 milímetros. Eu pago um valor X e depois essa mesma chapa eu vou transformar em letras. Então a pessoa quer saber, se eu comprasse de tal material de 15 milímetros, de 10 milímetros, de 6 milímetros. Então você já vai ter uma boa referência de custo, pelo menos. E aqui ainda assim você consegue agregar alguns outros valores. Então vamos mostrar na prática aqui que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui como uma referência aproximada do valor de uma chapa de 15 milímetros com os dois lados revestidos de branco. Que seria o laminado lá. Então está em torno de R$ 220 por aqui. E essa chapa, a ideia é que você vai inserir comprimento e largura em milímetros. Então o padrão da chapa inteira grande é 2,750 milímetros por 1.850 milímetros. Inseriu esses valores, eu já tenho o custo aproximado por metro quadrado aqui, ó, 43,24. Aqui foi calculado a quantidade de metros quadrados em uma chapa. Então tem essa questão, as chapas elas variam muito de
valor e também de tamanho. Eu estou utilizando aqui um padrão grande. Outras chapas elas têm como padrão medidas diferentes, tá? Chapa de USB, se eu não me engano, é 244 por 122 e por aí vai. Então você já tem uma boa referência de custo de metro, por exemplo. Agora nessa questão aí de comunicação visual, recorte de letra, logo, essas coisas do tipo, sempre quando é para fazer um orçamento com base nisso, a gente não vai tentar otimizar o corte, já que às vezes a pessoa vai querer só uma letra, só uma peça, a gente tem que pegar as dimensões maiores. Por mais que, vamos supor, eu vou fazer uma letra A com 30 centímetros de altura, eu vou dizer ali que ela, para ficar proporcional, ela deve ter alguma coisa em torno de 25 de largura. Mas na prática, se a gente pega esse para fazer várias letras e tal, a gente consegue otimizar o corte, posicionar tudinho. Mas na hora de fazer um orçamento, a gente tem que passar as dimensões maiores. Então, uma letra de 30 centímetros, que seria aqui, por exemplo, 300 de comprimento, vamos considerar aqui nessa questão aí, seria comprimento, a altura, e a largura deve ficar algo em torno de uns 250. Tá? Aqui eu já tenho outras informações. Então, para esse tamanho aqui dessa medida, eu conseguiria aproximadamente produzir 67 peças desse tamanho com uma chapa dessa. Mas na prática, quando o corte é otimizado, principalmente de letra, tá? Se fosse de fato só para recortar a peça, seria aproximadamente isso mesmo. 67 pedaços. E tendo aqui, com base no valor que eu paguei na chapa, custo, tá? Isso é custo, valor de custo, R$ 3,24 por cada peça, se eu fosse vender. Aí óbvio que a gente arredonda um pouquinho aqui. Vamos deixar ali para R$ 3,25, R$ 3,30 cada peça, tá? Então aqui já é um referencial de custo. Por exemplo, se eu fosse vender pedaços de fato de uma chapa e tudo mais, aqui você poderia entrar com porcentagem para vender esse pedaço só cortado. Tá? Quanto você quer ganhar? 75% em cima disso? Então, cada pedaço você teria que vender a 5,68. Aqui também já tem a possibilidade de, por exemplo, você calcular uma quantidade de peças. A pessoa precisa de 20 peças deste tamanho. Tá? Aqui esse primeiro exemplo é só, digamos, se fosse vender pedaços cortados. Agora vamos voltar para a questão da letra. Tá? Então, aqui eu teria esse mesmo referencial aqui. Vamos zerar isso daqui. Tá? Se eu quiser ganhar uma porcentagem já em cima do material, que às vezes é uma boa opção, já que a gente tem que calcular a possibilidade de acontecer erros, perdas e tudo mais. Mas vou deixar zerado nesse primeiro momento. Eu teria a referência aqui, vamos supor que eu fosse fazer 20 letras, então seguindo esse padrão aqui, que vai ter uma altura ali de 30 por 25 mais ou menos. De custo material, eu teria isso daqui, ó, só para usar como uma referência, R$ 64,00. Vamos arredondar, R$ 65,00. Agora aqui tem um campo adicional. Por exemplo, se é recorte de letras e tal, a pessoa já tem, que é óbvio na prática, ter ali algum conhecimento de quanto tempo será que ela levaria para produzir isso e tal. Ela pode trabalhar levando em consideração de hora-máquina, trabalho, se quiser incluir frete aqui. Vamos dizer que a máquina dela consiga fazer esse trabalho em 1 hora. Quanto que ela cobra a hora-máquina? R$ 60,00, R$ 80,00 hora-máquina? 80. Quer pagar mais 1 hora de trabalho de um funcionário também? Ou será que já está incluído nisso? Quer incluir também já um valor de frete, um possível valor de frete? Então vamos considerar R$ 80,00 hora-máquina, mais R$ 20,00 hora de uma pessoa de trabalho, acho que aí seria até um pouco elevado, mas vamos deixar isso, 80 hora máquina, mais R$ 20,00 de trabalho de uma pessoa e um frete de R$ 30,00, vamos supor. Eu já poderia jogar aqui mais R$ 130,00 e teria um valor de 194. Então, para uma pessoa que quisesse fazer
20 peças ou 20 letras nesse padrão aqui e tal, eu não estou ganhando em cima do material e tudo mais, eu já passaria rapidamente um orçamento aqui, ó, de uns R$ 195, tá ok? Mas na prática, principalmente como é questão de letras e tudo mais, na prática a gente consegue, através do software, otimizar, tá? Otimizar. Então, vamos supor que, só um exemplo, pelo cálculo bruto, que é o que tem que ser feito, tá? Porque não adianta querer otimizar para passar o orçamento. Pelo cálculo bruto, se tivesse dado 1 metro quadrado de material, eu conseguiria fazer. Se eu otimizo o corte, posicionando na melhor posição as letras possível e tal, talvez eu utilize ali 0.8, 0. Dependendo até 0.75 de material, tá? A questão de metros quadrados aí, 0.75. Então, fazendo uma otimização. Mas, como mencionado, o orçamento a gente tem que passar pelo tamanho bruto, tá? Se a pessoa quiser só uma peça, às vezes aquele material ali vai ser meio que perdido o excesso, tá ok? Então, basicamente é isso. Só vamos colocar mais um exemplo aqui, que é bem comum também. Chapa de painel aqui de SCM, que é muito utilizado para fazer letra, essas coisas do tipo. Ó. Veja a chapa, o tamanho dessa chapa. Ela custa R$ 629, mas ela tem, vamos dizer aqui, comprimento 5.000 e largura 1.500. Vamos jogar ali para fazer a conta. Lembrando, essa planilha ela tem macro também. Quando você quiser mudar o cálculo aqui, eu calculei isso daqui, eu quero limpar aqui em vez de você apagar onde que tem que apagar aqui e tal. Você simplesmente clica aqui, ó, tá? E lembrando, os outros campos da planilha eles são bloqueados aqui, ó, para a pessoa não ter risco de apagar fórmulas. Mas os campos que você tem que inserir as informações, tudo normal, ok? Então agora vamos calcular essa placa de ACM, ó. Por exemplo, ela tem o custo de 629, ela tem 5.000 milímetros de comprimento e 1.500 milímetros de largura. Essa chapa ela tem um rendimento ou tem uma área ali ó, de 7,5 metros quadrados. E também ela tem um custo por metro quadrado de R$ 83,87. A pessoa quer fazer umas letras grandonas ali, tipo, vou colocar 600 por 500 aqui. Tá? Eu conseguiria fazer com essa chapa ali, lembre-se, aqui são sempre valores aproximados. Na prática tem que dar uma avaliada ali na questão de posicionamento para ver se de fato é isso. Mas aqui teria a possibilidade de fazer aproximadamente 25 peças, sendo que o custo por peça, custo material, seria de R$ 25,00 por cada peça, 25,16. Se tiver, tipo, por exemplo, valores de frete e tudo mais para entregar, você já pode até mesmo jogar aqui, para ficar mais fácil essa questão de custo. Vamos supor que tivesse ali um frete de R$ 50,00, eu já jogaria aqui tipo 679. Tá vendo? O custo peça seria de 27,16. Tá? Agora aqui tem a questão da porcentagem, que é quando você quer vender só de fato a chapa, o pedaço da chapa, se você já quiser calcular o ganho por aqui. Ou você pode colocar aqui quantidade de peças, vamos supor que tenha 6 letras. 6, dá um enter aqui. 6 letras. E aqui entra o adicional que cada um trabalha de acordo aí com o que entende ser o justo, tá? Cobra R$ 50,00, R$ 60,00, cobra frete, cobra mais adicional de mão de obra e tudo mais. Vamos colocar aqui também que fosse trabalho para 1 hora. Vou colocar aqui R$ 80,00 de custo de hora máquina, já incluindo mão de obra e tudo. Então eu poderia passar um orçamento para uma pessoa, ó, no material que você quer e tal, ficaria para fazer, por exemplo, essas 6 letras nesse tamanho padrão, 600 por 500, aproximadamente aqui, ó, R$ 242,
quer arredondar para mais, 245. Mas assim, pra mim isso é muito útil, cara. Muito útil porque às vezes eu recorto letra e daí eu coloco um anúncio com letra de 3 milímetros. A pessoa, mas e se for com de 6? Se for com de 10? Se for com de 15? E no questão de chapas, aí tem as mais infinidades variedades, né? A gente pode falar desde chapa de madeira, chapa de acrílico, chapa de alumínio, chapa de todas as diversidades, tá? É uma boa referência de custo para você determinar ali o seu orçamento final e passar para a pessoa, tá ok? Mas é isso aí, galera. Então, para quem tiver interesse em adquirir, o link vai estar na descrição. Para quem não quiser adquirir, perfeitamente é possível fazer algo do tipo, é só inserir algumas fórmulas ali e você vai conseguir o mesmo resultado, tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?